Shalom a todos, companheiros, amigos, nesse momento em que estamos analisando a respeito do sobrenome, o nome que é sobre todos os nomes. Gostaria de analisar da seguinte maneira: nós temos vários versículos a respeito do nome bendito do Eterno, o Criador. Então, nos versos áureo, em que se dá nome a uma criança, se denomina nomes das criaturas em que o Criador nos designou nesta dimensão, neste mundo do Eterno Criador. Então, podemos analisar pelas Escrituras, a Tanar, em que está escrito em Êxodo capítulo 3, versículo 15, sobre esses versículos e capítulo que estou tentando passar para vocês. É bom que vocês analisem isso de bom coração e bom entendimento nesses momentos de reflexão. Em Êxodo 3, versículo 15, dê uma analisada também no capítulo 6, do versículo do 2 ao 3, onde o Eterno tem mostrado ali em Êxodo 6, versículo 2 ao 3, ele revelou a Moshe o seu honroso nome, seu precioso nome, a qual ele disse lá para colocar sobre a sua nova liderança, na pessoa de Oxéia, filho de Num, que introduziria o povo à terra prometida, a terra de Canaã. Então veja bem, amigos, companheiros e ouvintes diletos, que estão analisando o que eu também estou analisando, o versículo das Escrituras, onde o Eterno nos ajuda pela sua soberana providência, os filhos conhecer o verdadeiro nome do Pai, do Criador Eterno. Então ele ordenou a Moshe que colocasse o nome dele na pessoa de Oxéia, filho de Num. Ali tem um segredo nesse nome, que ele é para sempre, não é eternamente, mas é um nome para sempre, que se refere a um atributo de Elohim. A palavra Elohim significa significa títulos de atributos e funções do Eterno Criador sobre a criatura. Então é muito importante você saber o que significa a palavra título. Títulos são funções dadas a uma pessoa, a um pré-ordenado para cumprir uma missão. Todo nome da gente significa uma missão a ser cumprida, como se fosse um nome, uma função que o destino, providência do Eterno está sendo executada aqui nesse sentido. A palavra desse nome, Iah, Oshua, significa que Iah, o Eterno, é o Salvador. E para ele ser o Salvador, ele tem que usar os seus instrumentos, a saber, Oxéia, filho de Num, foi o escolhido
do Eterno, comissionado por Moshe, por vindicação da palavra do Eterno, a Moshe, ao filho de Nun, Oséia, filho de Nun. Então está aqui profetizado. E também vemos também que ele foi ungido, o ungido do momento, o Messias, o ungido significa a palavra Messias, ou Moshia, ou ungido, significa simbolicamente que ele era o mensageiro escolhido do Altíssimo, e para que ele verdadeiramente representasse o Salvador, sendo o eterno Yahweh, o autor da salvação. Moisés, por inspiração do Eterno, deu o nome que está acima de todos os nomes, o sobrenome de Yah, Oshua. Yah é o Salvador. Esse título que é o nome dado para sempre, não o nome do Eterno, ou é nome eternamente, porque é uma função de salvação do momento do ministério de Oséia, filho de Nun. Bem entendido? O nome bendito do Yah, Oshua, e Oshua significa aquele que é o Salvador, foi Yah, o Salvador. Ele foi esquecido lá no Nataná, porque as pessoas estavam seguindo mais ao homem do que ao Criador. Se preocupa com títulos aos homens, e então se tornaram os senhores. Então esqueceram o nome do Eterno por causa dos seus ídolos, Balaim. Então passaram a seguir o título Senhor maior. Então Israel adorava os seus senhores, Baal, dizendo que estava adorando o Eterno. O Senhor Baal, Adoni, Adoni significa Senhor. E Oshua, Yahweh, que era a pronúncia do Eterno, a quem se designava a adoração, a honra de louvor em agradecimento ao Eterno, eles deixaram de agradar ao Eterno para agradar a criatura, dizia ele. Mas o Eterno levantou os seus profetas, quando ele levantou Eliarro, disse: até quando pendereis para os dois lados? Até quando você ficará dividido entre o Eterno e o Senhor? O Baal, os seus Baal, seus senhores, seus maridos, tantos preocupação. A congregação israelita ficava preocupado em seguir os ídolos, os títulos, os ofícios, as funções designadas às pessoas. Então se dava mais honra aos títulos, às funções, aos ofícios, do que honrar o próprio Criador, o Eterno. Então aí é algo que se chamaram a atenção. Por isso que estou fazendo essa gravação a respeito daquilo que estamos analisando da palavra do Eterno, essa pequena paraxá, essa porção da palavra do momento da hora. Então vamos lá. Baal é a mesma coisa do que o mesmo que Deus, nome, título, Senhor, Deus. Eles diziam, mas o Eterno usou os seus profetas para isso. Ele falou através de Eliarro: até quando pendereis para os dois lados? Se
é Yahweh ou é o Eterno? O Eterno é Yah ou é Deus? Qual dos você vai seguir? A Yah ou Deus deste mundo? Segui-o, porém, se é Yah. Se é Baal, Deus deste mundo, segui-o. Em 1 Reis, no capítulo 18, versículo 21, está escrito sobre isso. Também nos livros apócrifos, descrito pelas cartas dos Talmudins, a história se repete. Os jesuítas, no caso, argumenta que Jesus é o mesmo Yeshua. E o povo de Deus, que se esqueceram de Yah por causa de nomes comuns dados pelos homens. Veja bem, segundo as profecias, o nome Jesus, que foi colocado aí, o nome profano foi colocado nas escrituras pelos tradutores, ministros religiosos, seguindo para que trocasse o nome do Eterno para ser substituído nas escrituras. Em Jeremias capítulo 11, versículo 19, veja bem as referências que estou dizendo. Eu não tenho tempo para ler agora as referências, mas você lê aí, faz parte da pesquisa dos estudos. Yohanan capítulo, livro de Yohanan, que é o nome trocado aí de João, colocaram João aí, no vez de colocar o nome original. Yohanan capítulo 5, versículo 43, as escrituras afirmam que o nome seria esquecido. Então está aí a profecia, nesses versículos diz que esse nome seria esquecido e outro nome ocuparia o seu lugar. Bom, o nome, bendito seja ele, revelado nos últimos dias, em Isaías 52, versículo 6, Matias capítulo 24, do versículo 32 ao 34, do capítulo 24, do versículo 32 ao 34, de Matias, nos últimos dias que for o povo do Eterno saberá o seu nome. O nome foi esquecido com a figueira, entre aspas, a figueira, que foi cortada em Jeremias capítulo 11, versículo 19. Seria a figueira ou a oliveira? A oliveira foi cortada, mas e o broto? Vamos lá, se referindo ao broto, brotando a figueira, eu diria brotando a oliveira, ou seja, quando virdes o seu nome verdadeiro novamente sendo lembrado. Então o nome do Eterno será lembrado quando a oliveira começar os seus brotos. O que significa que está chegando a hora de quê? Do nome ser restaurado, ser revelado. O que nome foi revelado em Jeremias capítulo 23, versículo 6? Que nome foi revelado? Leia lá em Jeremias 23, versículo 6. Para você que gosta de seguir os livros apócrifos de Matias, capítulo 1, versículo 26, ou versículo 21. 1, versículo 21, as cartas dos Talmudins, Talmudim significa os discípulos da Torá. Está escrito no original hebraico, o profeta Irmiarro esclarece que o nome de unção, ou seja, o nome do ungido, deveria ser o revelado da pronúncia no tetagrama, ou seja, os 4 letras em hebraico é Yod, He, Shin, Vav, He. Yod, He, Vav, He. Está escrito no original hebraico. O profeta disse lá, versículo 6 do capítulo 23 de Jeremias. Então, veja bem no capítulo 1, versículo 21.
o mensageiro falou essas palavras, e porás o nome Yahshua. Por que Yah? Porque Yah é o nome do Eterno. Shua é a função que aquela pessoa iria exercer, que é a salvação. Ele teria que exercer o ofício de Oshua, o Salvador. Salvar do que? Salvar as nações que estavam desviadas dos mandamentos da Torá. A Torá é os mandamentos do Eterno. Aqueles que se desviaram dos mandamentos do Eterno, seguindo ídolos dos gentios. Então veja bem. Então, o Eterno, a justiça nossa, Yahweh é a nossa justiça, fica claro portanto, que quando viesse o ungido, o Messias, então quando o Messias vier, o seu nome seria referência ao pentagrama. Quando Melahim anunciou o nascimento do ungido do momento para trazer a mensagem de salvação, ele trouxe do alto esse entendimento de que o honroso nome de Yahshua, quer dizer, Yah é o Salvador, vieram ouviram a revelação da pronúncia do tetragrama sagrado. Como se diz, sagrado não é a pronúncia correta, do nome bendito do Eterno, na anunciação do mensageiro. Portanto, foi revelado o nome do Altíssimo. O nome é Yahweh. Segundo o apóstolo Paulo, o nome foi dado a Yahshua em Filemão capítulo 2, versículo 9 e 11, o nome que está acima de todos os nomes. Shaul não tinha dúvida do que ele pensava no nome de Yahshua, Yahoshua, como sendo o nome do Altíssimo revelado em Êxodo capítulo 3, versículo 15. Bom, que nome Shaul anunciava ao gentio? Qual era o nome que ele anunciava ao gentio? Atos capítulo 26, versículo 14 e 19. Gálatas 1, versículo 11 ao 12. Shaul não era rebelde ao mandamento da Torá, ao mandamento do Eterno através da Torá. O nome que ele ouviu em língua hebraica, qual foi o nome que ele ouviu? Para ele anunciar a verdade ao povo, sendo ele um talmudim da Torá, seguidor da Torá, foi o que ele anunciou entre os gregos e romanos. Qual foi o nome que ele anunciou entre os gregos e romanos? Será que ele anunciou um nome grego ou um nome latim? Não. Ele anunciou um nome que ele recebeu do alto, um nome em língua hebraica e com as pronúncias que o rabino que ele seguia diz: eu sou Yahshua, Yahshua a quem tu persegue. Poxa, mas Yahshua já tinha sido morto. Como que um morto fala assim, do nada, assim, sem uma alma, sem corpo, com a voz, saindo: eu sou Yahshua, o rabino a quem tu persegue? Por que ele estava perseguindo? Ele não era seguidor da Torá, um talmudim. De repente ele queria cumprir os mandamentos da Torá. Aqueles que seguem outros líderes, a não ser Moshe, deveria ser morto. Por que ele foi perseguir o povo do Eterno, seguidor da Torá? Porque estava seguindo um profeta, um rabino, correndo da sua época. Ele estava executando queria executar todos os seguidores.
os seus próprios irmãos de família, da mesma nação, por causa de uma interpretação errada, não é fácil, né? Sendo Shaul um anunciante do nome do Eterno aos goi, aos gentios daquela época, veja bem o que ele anunciava aos gentios daquela época. Em Atos 23, ou digo, Atos 26, versículo 14 ao 19. Veja o que está escrito nos Atos do Talmudim, Shaul. Em Gálatas capítulo 1, versículo 11 ao 12. Né? Shaul foi rebelde à visão celestial em anunciar a Yahweh, o nome que ele enviou em língua hebraica, o que ele ouviu em hebraico. Qual foi o nome? Como eu já disse, a prova disso é que foi acusado pelos gregos e romanos de anunciar divindades estranhas ou divindade estrangeira e costumes judaicos ou costumes hebraicos, né? Que fizeram apóstolo. Bom, aí o que acontece? Isto porque não querem nem saber de aceitar o Deus dos hebreus. Então, dizem que Deus é brasileiro. Eu não vou seguir esse Deus dos brasileiros, porque é o Deus dos estrangeiros. Eu não vou seguir o Deus do Islã, porque é estrangeiro. Eu não vou seguir o Deus dos romanos, porque é estrangeiro. Eu não vou seguir o Deus lá dos budistas, porque é estrangeiro. Mas eles querem que nós seguimos o divino deles, o Deus dos hebreus. Qual era o nome do Deus dos hebreus? Como que eles interpretavam isso assim? Sendo que nós, os Yahudins, nós não seguimos deuses nenhum. Nós não temos Deus em nossa cultura. Nós temos o Eterno como nosso guia, nosso autor, criador de todas as coisas. Nós não seguimos Deus, nós seguimos o Eterno. O Eloah, né? Veja bem, então veja lá o que está escrito em Atos 16, versículo 20 ao 21, o livro de Atos 17, versículo 18. Hoje os jesuítas fizeram e querem fazer a mesma coisa, né? Os jesuítas, nós fazemos as mesmas acusações que fizeram. Eles nos fazem as mesmas acusações que fizeram os apóstolos, eles nos fazem hoje. Eles continuam repetindo. Isso porque não querem nem saber de aceitar o Elohim, o Eterno de Yashurum. Por quê? Porque nós não queremos seguir o Deus brasileiro. Veja bem, os jesuítas nos chama de o grupo do nome. Os jesuítas, não só os jesuítas, como muitos que se diz ser judeu. Não existe J no hebraico, portanto não é judeu. Mas o Eterno, ele abre os nossos olhos. Enquanto que o Deus deste mundo
escurece as vistas das pessoas. Veja bem, os jesuítas nos chamam de o grupo do nome, mas Deus desde o princípio visitou os gentios para separar um povo para quê? Quem é esse Deus que separou do meio do gentio? Mas o Eterno não é o Deus. O Eterno é o Criador do universo, é Criador dos seus eleitos desde antes da fundação do mundo. Mas o Eterno separou desde o princípio, visitou entre os gentios para separar um povo para ele. Atos 15, versículo 14 e 18. O Eterno se dignou primeiro escolher dentre os gentios um povo para o seu nome. Veja bem, o Eterno, ele tem buscado o seu povo. É por isso que eu fico agoniado, que o povo não percebe isso. Então existe salvação, sim. Nós cremos que o Eterno é o nosso Salvador. O Eterno é a salvação. Muitos falam assim, mas não existe negócio de salvação. Então quer dizer que o Eterno não está salvando. Ele não tem a função, o ofício dado entre os homens para salvar o seu povo. Quer dizer que o Eterno não está salvando mais ninguém. O povo está tudo perdido, está se perdendo. Por quê? Porque não existe Oxua. O Eterno continua salvando o seu povo, sim, Senhor. Sim, senhores comum, homens comum. Ele anda salvando o seu povo, tirando de entre as nações, raptando, separando o trigo do joio, para que esse povo seja zeloso de boas obras, separados para servir ao Eterno Criador do Universo. Como assim? O Eterno está tocando a trombeta, e essas trombetas são as revelações para separar do trigo do joio. Qual é a importância desse nome puro, bendito do Eterno? Yohanan capítulo 3, 18 de Yohanan, né? Também no 1 Yohanan 3, verso 23, Salmo Tehilim 9, versículo 10, Tehilim 23, versículo 2 ao 3, né? Veja bem, eu estou falando tão rápido, né? Porque eu estou assim nervoso, querendo que você guarde esses versículos na mente para que você venha pesquisar nas escrituras, na Taná. As escrituras. De preferência, a Taná, as profecias sobre a questão do nome do Eterno. Veja bem, lá em Provérbios 18, verso 10, e Joel, capítulo 2, verso 32, em Atos dos Talmudins, capítulo 4, versículo 12, e também no Atos 2, 17 ao 21, proteção e paz e descanso, refrigério, esperança só alcançamos através do puríssimo nome do Adonai Yahweh. Somente nesse nome é que nós temos a salvação. O que a Escritura responde para aqueles que dizem que o nome não tem importância? Muita gente fala assim, mas isso não tem importância, isso é só para lá, né? Veja bem,
Malaquias capítulo 4, capítulo 2, verso 2, diz o seguinte, leia aí que você vai ver o que está dizendo. Atos capítulo também 4, versículo 12, né, que eu já tinha dito antes. Vê também que se não levardes a sério e dar honra ao nome do Eterno, diz ele lá, se não levardes a sério e dar honra ao meu nome, disse Yahweh dos exércitos, mandarei contra vós maldição e amaldiçoarei a vossas bênçãos, sim. Então o cara diz que vai abençoar a pessoa no nome de tal e tal, mas se não diz o nome do Eterno, essas bênçãos se tornam maldição. Veja bem, se eu amaldiçoares, porém não se eu amaldiçoares, porque não levais isso a sério, se não pensa que o nome, se pensa que o nome não importa, você pensa que o nome não importa, você será amaldiçoado. Ixi, isso é forte, hein? Ser amaldiçoado porque não levar o nome a sério. Veja bem, o que é o selo do Eterno vivo? Vamos ver lá o que é o selo do Eterno vivo? Então lá está escrito, no Mateus capítulo 10, verso 22, e também capítulo 24, verso 9, Lucas capítulo 21, verso 17, Marcos 13, verso 13, Apocalipse, o livro de Revelação, do capítulo 13, versículo 3. Todos nos odeiam por causa do nome. Todos nos odeiam por causa do nome. Por causa do nome do Eterno. Yahweh, Yahushua. Yah, porque o Yah é o Eterno. Shua, porque Shua é o Salvador. Só dizemos Yah para Hashem, o Eterno. Oshua é a função de alguém que está exercendo o ministério de salvação. Quem exerce o ministério de salvação é Kohen. Kohen é que cuida das ovelhas. O Kohen é que leva a saúde para as ovelhas feridas de Ashurum, de Israel. Então ele exerce essa função sacerdotal, né, de Kohen, Salvador. É dado, esse ofício é dado por um ungido, escolhido pelo Eterno. O Eterno é que escolhe. Não foste vós que escolheste a mim, mas eu escolhi a vós, né? Então está bem explícito aqui. Bom, apesar de suas divergências, adoram o nome de Jesus, sem exceção todos são jesuítas, católicos, católicos universais do reino deste mundo, né? Reino deste mundo, da religião do momento, das religiões, dos sistemas, diferentes rótulos, todos adoram Jesus, esse nome Jesus. Sabe o que isso significa? Jesus, Hebreus, em hebraico significa sus. Sus significa cavalo. Cavalo é sus. Em hebraico a palavra sus significa cavalo. Se buscam na raiz o nome Jesus, significa Deus cavalo. E esse significa aquele que é cavalo. Veja bem, nós não seguimos o Deus deste mundo. Deus criado, Deus criatura. Ou significado da palavra cavalo significa poder, a força, a besta animal, o poder animal. Se buscarmos a raiz no latim,
Veja o que significa a palavra no latim, a palavra suis. Suis vem de suínos, sus, porco. O Eterno não tem nomes de animais imundos, impuros. O Eterno não é criatura. O Eterno não nasce, não morre. Então, meus amigos, essas referências que eu falei aqui, descrita nas escrituras Nataná e nos livros apócrifos, os livros históricos dos Talmudins. Muitos falam contra os Talmudes, os Talmudins. Os Talmudes são aqueles que seguiam a Torá, que seguiam os mandamentos da Torá, seguiam o nome, em nome do Eterno, seguia os mandamentos que o Eterno deu para os seus filhos herdeiros. Nós todos somos filhos do Eterno. Dizer que o Eterno só tem um filho só, não. O Eterno tem vários filhos. Nós todos somos filhos do Eterno. Somos os primogênitos do Eterno. Somos os selecionados do Eterno. O unigênito do Eterno. Que quer dizer, o povo unidos em um só gênesis da criação. O unigênito do Eterno. O broto renovo. A videira não tem nada a ver com a figueira. A videira não tem nada a ver com a figueira. Veja bem, a videira está brotando. A videira é Israel. A figueira representa o gentio. Por que a figueira foi amaldiçoada? Por que a figueira não deu fruto? Porque a figueira não obedece o nome, não obedece Hashem. A figueira não deu honra ao Eterno. Mas quando a figueira começa a dar a honra ao Criador, ela começa a dar frutos. Então não há necessidade de ser amaldiçoada. Então não seja figueira, seja videira, a videira verdadeira do Eterno. Significa ser o Yahudim. O que significa a palavra Yahudim? Significa ser adorador de Yahweh, adorador de Yah. Yahudim, seguidor de Yah, o Eterno de Ashurum. Eu agradeço a oportunidade e a paciência de me ouvir, mas que dê preferência ler esses versículos que passei para vocês. E o meu muito agradecido Shabbat Shalom.